Nessa aula 4, a gente vai fazer 3 exercícios envolvendo balanceamento. Só fazer um procedimento aqui que eu faço sempre. E lembrando que dentro disso aí, eu já fiz aula 1, balanceamento do zero, bem básico, bem simples. Recomendo assistir, ela tá no feed, tanto do TikTok, do Instagram, vai estar lá para vocês. Então já recomendo você participar, assistir essa live lá. Aí na aula 2 eu fiz um balanceamento já com nível médio de dificuldade. E na aula 3 eu fiz balanceamento de novo, do nível médio, um pouquinho mais avançado. E hoje a gente vai fazer exercício relacionado a balanceamento aí, beleza? Aplicando todas essas regrinhas. Já chega, já deixa o like. Aí já na nossa livezinha. Vou colocar aqui do lado, vira e mexe, eu vou dar uma olhadinha. A galera do TikTok pode mandar mensagem. Já chega o dedo no like e dá uma curtida aí pra nós aí. Ontem bate 2.500 likes no TikTok. Bora bater uns 3.000 hoje. Bora rochar aí. Beleza? Então vamos lá. De novo, qual que é o objetivo dessas aulas que eu tô fazendo aqui? E vou fazer enquanto tiver energia para fazer ela. Energia no contexto humano, não é energia elétrica. O objetivo dessas lives é entregar para você alguns conteúdos fechadinhos de uma forma que você possa entender. Essa semana eu tirei só para falar de balanceamento. Então eu fiz 4 aulas até então. Comecei na terça, porque na segunda eu tenho aula de química fechada para o Enem, de 7h30 às 9h. Se tiver interesse, o link tá lá no Instagram. Ou você pode mandar uma mensagem no direct, tá no TikTok, tá no Instagram, que eu vou... que você pode mandar em um dos dois lugares, que eu vou te mandar o link, vou te auxiliar lá como você faz, para ter essas aulas comigo, voltada para o Enem também. Lá a gente tá indo em outro caminho, aqui a ideia é a gente pega um assuntinho e a gente começa a trabalhar ele em partes, beleza? E aí, da forma que você possa entender, fala, pô, velho, foi bom ter assistido aquela aula, ou a regravação, beleza? O horário mais ou menos que eu trabalho aqui é de 7h30, de 7 a 7h30. Hoje eu comecei um pouco mais cedo, porque eu tenho um compromisso ali, era pra ter começado mais cedo ainda. Mas eu vou fazer essa live um pouquinho mais cedo, vai ficar salvo aqui nas 2 redes sociais embaixo, você vai assistir ali à vontade. Beleza? Semana que vem, provavelmente, já vou me organizar, nós vamos fazer lives voltadas à física, vou pegar cinemática. Ensinar as aulas de cinemática, tudinho que você precisa, e ensinar alguns macetes também, beleza? Deixa eu só ver aqui no Instagram, que eu tive que subir aqui um pouco, senão o celular desliga aqui, mas perde a live. Deixa eu ver como é que vai ficar ali, só olhando o celular. Se você chegou no TikTok ou no Instagram, já deixa o like, que aí já deixa o likezinho, porque aí o Instagram e o TikTok falam, pô, essa live tá sendo boa, vou compartilhar aí pra mais galera aí, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho um exercício bem tranquilo. E a gente vai iniciar ele. Quem tá no TikTok tá meio curvado, espelhado. A gente chama certo, é olho de peixe. A lente da câmera é por causa da webcam. Ela é assim, ela parece uma lente de peixe mesmo. Eu não sei como é que corrige isso. Vou ter que comprar uma câmera diferente. Bora, galerinha. Curte aí. Boa. Isso aí, Sté. Brigadão, hein? Tá me ouvindo belezinha aí, né? Então vamos lá. Tô olhando ali, mas tá tudo ok. Tal. Beleza. Eu vou resolvendo o meu exercício aqui. Agora eu dou uma olhada no chat, tanto no Instagram e tanto no TikTok. Vocês podem mandar pergunta aí, que aí eu dou uma respondida sobre. Beleza? Então vamos lá. Aqui nesse exercício, o primeiro que a gente vai fazer, que é esse aqui do cantinho, o que a gente tem nele aqui? Ele fala assim, ó. Se você queimar 32 gramas de metano, que é o CH4, lembrando que o metano está envolvido com poluição atmosférica, beleza? Qual é a massa de gás carbônica, CO2, que vai para a atmosfera? Então, beleza, ele quer saber essa quantidade. Certinho? Lembrando, aula 1, balanceamento básico, tranquilo. Se tem dificuldade em balanceamento, recomendo você assistir a aula 1. Aula 2, um balanceamento um pouquinho mais avançado. Aula 3 foi de ontem, foi uma aula de balanceamento um pouquinho médio avançado.
E hoje a aula 4 é a gente colocar em prática. Como que a gente depara isso em exercício? Claro que os exercícios são mais reduzidos, mas no fritar de tudo isso é assim que aparece o vestibular, certinho? Certo, certo? Deixa eu ver aqui, 2K de curtidas, bora. Isso, Esther, brigadão aí. Hoje eu quero bater 3.000, mas acho que bate, galera é de boa aí, dá um likezinho aí. Agora chegou uma galera que sai da escola e eles já entram e sapeca o like. Então, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é balancear a equação. A gente treinou isso em 3 aulas, a gente vai treinar mais uma vez aqui, beleza? Se eu for olhar aqui, eu tenho o metano, que é o CH4, o gás oxigênio, o CO2 e o O2. Talvez você esteja se perguntando o seguinte, professor, quando eu vou pegar uma questão de vestibular, essa equação vem pronta para mim ou eu tenho que montar? Na maioria das vezes ela vem pronta. Outras vezes, dependendo do contexto, não. Você vai ter que se virar. Esse se virar é por quê, professor? Porque talvez pode ser o Enem, ele busca ter um nível de dificuldade um pouco maior. Mas uma coisa eu vou repetir, eu falei isso em todas as lives anteriores, que é o quê? Quando ele coloca uma reação química para você montar ela e balancear, são reações químicas que são corriqueiras, aparece sempre. Se você resolveu 50 exercícios de balanceamento, você pode ter certeza que você vai familiarizar com algumas reações, tipo essa do metano, você tem da fotossíntese, questão da glicose e tal. Você tem várias reações que são corriqueiras, aparece sempre. Então acaba que você aprende a montar elas com mais tranquilidade. Você, de tanto fazer, você lembra de cabeça, certinho? Mas o objetivo... mas a maioria deles, na verdade, não vai trazer ela montada. Na verdade, vão trazer montada. Talvez só não vai trazer balanceada. Igual aqui nesse caso, não está balanceada e a gente foi balancear. Beleza? Aqui está faltando duas coisas. Balancear e saber a massa de cada elemento. A gente vai fazer isso aqui com calma. Então, beleza. O que ele quer fazer? Ele quer saber se você queimar 32 gramas de metano, qual é a massa de gás carbônico que vai para a atmosfera. Então, se eu queimar 32 gramas de CO2, quanto que vai de CH4, quanto que vai de CO2 para a atmosfera? Ele quer saber isso. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos analisar, bora fazer, bora resolver. Beleza, primeiro eu vou balancear. Lembra da regrinha? A gente tem uma regra chamada regra macho. Vou escrever ela aqui, ó, macho. O que é a regra macho? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, eu vou começar pelo carbono. Carbono, eu tenho 1 de K, eu tenho 1 de K. Então, é 1 para 1. Tá certinho. E aí, eu vou olhar agora o hidrogênio. Eu tenho 4 de K e 2 daqui. Então, eu preciso igualar a quantidade de hidrogênio dos dois lados. O professor está um pouco perdido. A mesma quantidade de reagentes, que seriam as moléculas que eu tenho do lado esquerdo da seta, eu tenho que ter do lado direito. Então, por isso que eu estou olhando esses dois lados. Lembra, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só olhar aqui, que eu acho que mandaram mensagem. Deixa eu ver aqui. Não deu. Ivan, tô para morrer com química na faculdade. Já tô de recuperação. Meu Deus, tem prova semana que vem. Eu vou morrer. Qual que é o assunto que você está estudando lá, Esther? De química? Dependendo, nós fazemos uma livezinha, eu posso te ajudar, hein? Isso é uma boa. Escreve o assunto aí, qual que é a livezinha, o assunto. Ou me manda lá no WhatsApp, se tem meu WhatsApp, você pode mandar lá também. Te ajuda aí, beleza? Então vamos lá, continuando aqui, a gente vai fazer os balanceamentos então. Tranquilo. Eu vou fazer do hidrogênio. Carbono está igual a 1 em 1. Hidrogênio tem 4, aqui tem 2. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente, certo? Se eu colocar um 2 aqui na frente, o que vai acontecer? 2 vezes 2 dá 4. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênio. E aí eu vou olhar o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênio do lado esquerdo, 2 do lado direito e mais 2. Seria 2 vezes 1, que dá 2. Então, do lado direito é produto. Produto do lado direito. Eu tenho 2 oxigênio aqui, com mais 2 aqui, porque aqui tem um escondido. 2 vezes 1 dá 2. Então tem 4 oxigênio desse lado. Desse lado eu só tenho 2. Então eu coloco um 2 aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. Então eu balancei a equação. Aí ela fica 1 para 2 para 1 para 2. Beleza? Deixa eu só... tem como diminuir isso mais não.
Deixa eu ver o que ela falou. Estamos falando de tipos de ligação. Você fala ligação sigma, pi. Não entendi nada que o Murilo fala. O Murilo é meu brother. Compostos polares. Me manda lá. Me manda lá que eu posso te ajudar. Do nada a gente faz uma livezinha amanhã, hein? Fazer uma live mais intensa, de 1 hora. Faz aqui no TikTok mesmo. Manda lá que a gente faz aqui. Aula pra que ano? Essa aula aqui é tipo iônico, covalente, esses trecos. Ah, sim. Entendi. Me manda lá, se tiver um postilho em PDF, me manda. Fica mais fácil. Beleza? Certinho? Aí fica mais fácil de eu entender o assunto lá. Pode me mandar. Então, beleza. Vamos continuar aqui. Eu fiz o balanceamento. Eu tenho um carbono de K, 1 de K. 4 hidrogênio de K, 4 de K hidrogênio. 2 vezes 2, 4 oxigênio lá de cá. 2 vezes 1 dá 2. Então, 2 mais 2 dá 4 lá direito. Beleza. Praticamente está tudo ok. Balancei a equação. Só que o exercício ele não quer que eu balanceie. Ele quer saber se eu queimar 32 gramas de metano, quanto que eu vou liberar para a atmosfera de CO2. Aqui mora um detalhe. Presta atenção nos detalhes. Vamos lá. Aqui mora o seguinte. Você tem que entender que esse número aqui na frente, que chama coeficiente, ele significa a quantidade de mol que você tem. Então, 1 mol de CH4 reagiu com 2 mol de oxigênio, com 1 mol, que gera 1 mol de CO2, que gera 2 mol de água. Então, é isso que eu tenho. Esse coeficiente são a quantidade em mols de cada molécula. Então, eu precisei de 1 mol de metano com 2 mol de gás oxigênio para gerar 1 mol de gás carbônico e 2 mol de água. Beleza? Então, eu tenho isso. Certinho? Agora vai entrar um detalhe. Ele falou em gramas, beleza? Ele falou em gramas, 32 gramas. Eu tenho que saber quantas gramas tem 1 mol de metano. O que eu vou fazer? Eu vou usar a nossa tabela periódica, material de consulta. Eu vou escrever aqui em cima quais são as massas de cada um. O carbono, a massa dele é 12. Carbono é igual a 12 gramas barra mol. O hidrogênio, a massa dele é 1 grama por mol. E o oxigênio é 16. Oxigênio é igual a 16 gramas barra mol. Certo? Vou deixar minha tabelinha aqui. E agora a gente vai continuar. A galera tá descendo um like em 2.300. Boa, valeu. Bater 3.000, eu tô feliz. Hoje já tá tranquilo. Daí pra cima é só alegria. Então, continuando aqui, o que a gente olhou? 1 mol, 2 mol, 1 mol, 2 mol. Por que você colocou esse mol, professor? Para mostrar para vocês o que significa esses coeficientes, beleza? Mas agora eu vou olhar a molécula do metano. O metano, eu tenho 1 carbono e 4 hidrogênio. Um metano só tem 12 gramas. Um metano não, um carbono só tem 12 gramas. Então, eu vou fazer 12 gramas. Aqui, ó, 12 gramas é de quem? Do carbono. Um hidrogênio tem 1 grama, mol tem 4. Então, é 4 gramas para os 4 hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios, não tem 1, tem 4. Tem 4 gramas. Se eu somar os dois, vai dar quanto? Quanto que é 12 mais 4? Vai dar 16 gramas. Então, é 16 gramas de CH4 reage com gás oxigênio e produz quanto de CO2? Vou descobrir agora. Lembrando, o carbono, a massa do carbono é 12. Eu só tenho 1 carbono, 12 gramas. Um oxigênio tem 16 gramas, mas eu tenho 2 oxigênios. 2 oxigênios. O que eu vou fazer? 16 vezes 2. Logo isso aqui. Vou apagar isso aqui. Professor, por que você está fazendo 16 vezes 2? Por que você está fazendo 16 vezes 2? É porque um oxigênio só tem 16 gramas, mas eu não tenho um oxigênio, tem 2 oxigênios. Então é 16 vezes 2. Entendeu? Deixa eu só olhar aqui.
Se tinha alguém me ligando aqui, mas agora já era. Continuando, então. 16 vezes 2 dá 32. 32 gramas que eu tenho nessa molécula aqui. Aí eu vou somar 12 mais 32, que vai dar 44 gramas de quem? CO2. Agora, o que o exercício pediu foi... Galera, se eu não ver o chat aí, não chateia não, viu? Porque tá um pouquinho longe aqui. Pra me olhar ali, beleza? Deixa eu só olhar que parece que apareceu alguma coisa aqui. Ah. Isso é o quê? Isso é balanceamento, brother. Ah, tem um brother interagindo aqui, velho. Massa. É porque eu tô na televisão, negócio que fica difícil de ficar lendo toda hora, viu? Deixa eu aumentar o chat aqui, ver se tem como aumentar ele. Ah, tem como. Ah, agora melhorou. Matéria. Aqui chama estequiometria, brother. Química, estequiometria. Química, estequiometria. Beleza? 82 gramas de CO2. Boa. O cara já mandou. Foi a resposta aqui, ó. Por que ele já acertou a resposta? Um metano, tem 16 gramas, produz 44 gramas de CO2. Só que o exercício me deu 32 gramas. 32 gramas. Ele quer saber 32 gramas de CH4. Quanto que vai gerar de CO2? Cara, se eu for observar, e o brother já matou a questão aqui, 32 é o dobro de 16. E como é 1 mol e 1 mol, fica fácil. Então é o dobro de 44. Logo vai dar 88 gramas de CO2. Deixa eu ver quem que é o brother aqui, velho. O cara acertou de bandeja, velho. Ah, tá cortando ali também, ó. Vou baixar um pouquinho, ó. Ou chegar um pouco pra trás, né? Vamos ver se fica bom. Deixa eu ver se aparece ali. E cortou. Mas deixa eu jogar aqui pra cima aqui, ó. Daqui, ó. O X que a gente encontra é 88 gramas de CO2. Beleza? Então, essa é a quantidade de CO2 quando eu queimar 32 gramas de metano. 16 gramas de metano produz 44 gramas. 32 gramas de metano vai produzir 88. Aqui a gente está aprendendo o básico, só como a gente utiliza uma equação química não balanceada, como que eu balanceio, como que eu resolvo. Certinho? Deixa o likezinho aí. Agora nós vamos para um outro exercício. Nós vamos para o exemplo do exercício 2. Vou organizar o meu outro celular aqui, que está no Insta, para ele ficar enquadrado, certinho. Bora lá. Deixa eu só enquadrar ele aqui. Cadê o brother aqui que acertou? Ah, foi o 3LVIXS.WQ. Não sei nem quem que é. Isso aí, brother. Qual é o seu nome, velho? Fiquei feliz. Qual é o seu nome? Você fala da onde? Fala aí, manda pra nós aí. Compartilha o lugar que você mora. De onde você fala. Ou você é meu aluno aí. Vou encaixar aqui um segundo exercício. E eu vou arrumar aqui no TikTok aqui também. Boa. Agora a gente já melhora aqui o... Ah, vou fazer igual ontem. Calma aí, galera. Só tirar o webcam no suporte aqui. E eu coloco do ladinho do Instagram aqui, ó. E aí fica 100%. Fica show de bola. Beleza? Deixa eu só enquadrar a câmera aqui, ó. Aí fica melhorzinho. Deixa eu olhar ali no Instagram aqui. Deixa eu arrumar. Instagram tem que arrumar ela aqui também. Só pra ficar enquadradinho, arrumadinho. Aqui tá enquadrado. Ué, o trem que soltou, meu Deus. Bora. Bora ajustar. Aí, ó. Deixa eu ver ali no... Ah, não tá bom aqui não. Deixa eu só ajeitar aqui agora. Edivan, você tem um quadro em casa? Tenho sim, Mister. Deixa eu só ver se que o brother Elvis. É o Elvis. Você fala da onde, Elvis? Quero descobrir de onde é a galera. Ô, louco. Isso que é um professor, viu? Ô, Elvis, você fala de que lugar, brother? Manda aí pra mim aí.
quero ver, só arrumar essa câmera aqui, ó, isso. Ó, vai ter menino, neném chorando, não preocupa não, viu? Aqui em casa aqui tem os dois aí. Deixa eu ver ali como é que ficou no tique. Aí tá melhor, tá melhor. Então vamos lá, aqui no Instagram também tá beleza. Então vamos resolver o exercício, Tranquilo. Agora tem um outro exercício aqui. Isso é do segundo ano. Isso, é segundo ano. Depende de onde você estudar, viu, brother? Igual eu dou aula na particular. Às vezes a gente vê isso também dependendo da frente, a gente já pode ver isso no primeiro ano, beleza? E no segundo e também revisando no terceiro. Igual eu dou aula no particular, acontece muito. Tranquilo? Então acontece bastante isso aí. Então vamos lá. Seguindo aqui, ó, já batemos 4.000 likes. Valeu, hein? Sou de particular, não. Não, entendi. Eu tô falando assim, você perguntou qual série que é, eu só tô te explanando o quê? Que esse assunto a gente vê ele no ensino, na escola pública, né? Igual eu dou aula aqui no colégio militar público, a gente vê mais no segundo ano. Mas acontece também que você pode estudar isso no primeiro, no finalzinho do primeiro ano, e também no terceiro ano com revisão na escola particular. Alguma escola pública também tem uma logística um pouco diferente, beleza? Certinho? Ah, mas isso aqui, se você for do estado de Goiás, você já passou por isso. Você já está estudando termoquímica, que é uma aula que eu quero fazer aqui também. Termoquímica é algo que cobra... Termoquímica é um assunto que cai muito em vestibular. E o que acontece na termoquímica? Acontece o seguinte, tem a lei de Hess, muito cobrado no Enem, e a galera sofre demais. Lei de Hess não é difícil, é treinável. Você treina e fica bom. Beleza? Então vamos lá. Resolvendo no exemplo 2, o que eu tenho aqui no exemplo 2? No exemplo 2 eu tenho o seguinte, eu tenho, se nós consumimos 64 gramas de gás de oxigênio, O2, quantos mols de água, H2O, nós vamos produzir? Tranquilo. Então ele me deu uma equação, lembrando que elas não vão estar balanceadas e a gente vai balancear elas aqui, certinho? Então eu vou balancear essa equação com vocês e a gente vai procurar o que o exercício pede. Lembrando, o objetivo dessas lives aqui não é ficar pesando o clima. Por uma live muito densa, com exercício muito complexo. Tem um exercício complexo, mais difícil um pouquinho? Tem, professor. Só que a ideia aqui é entregar para vocês aquele iniciozinho, você falar, pô, agora eu entendi, velho. Você pegar o gás e resolver mais exercícios. E quando vier um exercício difícil, com um grau de destrinchamento maior, você ter calma e conseguir resolver, certinho? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou balancear essa equação. Eu tenho 2 hidrogênio de K, seguindo a regra macho, eu faço o hidrogênio primeiro, depois o oxigênio. Então vou olhar o hidrogênio. Tem 2 hidrogênios do lado esquerdo, 2 do lado direito. Beleza? Agora se eu for olhar, eu tenho 2 oxigênios do lado esquerdo, que é nos reagentes, e 1 só no lado direito. Então que número eu colocaria aqui para dar 2 oxigênios aqui do lado dos produtos, para bater aqui? Eu coloco o número 2. Aí vai ficar 2 vezes 1, que aqui tem um escondido, vai dar 2 oxigênios lá de cá, certinho? Fica ok. E aí eu posso colocar 1 daqui sem problema algum, então balanceei. Só que eu gerei um probleminha. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu não multiplico só o oxigênio, eu multiplico também o hidrogênio. Então fica 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Só que nos reagentes eu só tenho 2 hidrogênios. O que eu faço para consertar? Coloco um 2 aqui também. Beleza? E aí, de novo, o que a gente vai olhar? Os coeficientes, esse. Esse aqui gera 2 mol. Esse aqui gera 1 mol. Esse aqui gera 2 mol. O coeficiente diz quantos mol de cada molécula vai reagir com outra molécula para gerar uma quantidade. Então, se eu for olhar o exercício, ele falou assim, ó, se nós consumimos 64 gramas de gás oxigênio, que é o O2, quantos mols de água, H2O, nós vamos produzir? Só que se você for olhar, você consumiu 1 mol de gás oxigênio para gerar 2 mol de água. Beleza. Agora a gente vai descobrir quantas gramas tem o gás oxigênio. Lembrando que o oxigênio é igual a 16 gramas por mol
Professor, como que você sabe que é 16 gramas? Porque a gente usou isso aqui, ó. Tabela periódica. Então a tabela periódica está aqui para isso. A gente utilizou ela para pegar a massa. Professor, se eu vou fazer um vestibular, um concurso, aí não tem problema, viu? Se você vai fazer um vestibular, um concurso, eles vão te dar esses dados. Isso não é obrigatório você saber, não. Apesar que, quanto mais exercício você fizer, você vai familiarizar e lembrar sempre. O hidrogênio, a massa dele é 1 grama. O hidrogênio, a massa dele é 1 grama por mol. Então, a gente já fecha o hidrogênio e o oxigênio. Então, o gás O2, eu vou olhar só para o O2. Professor, por que você está olhando só para o O2 e não está olhando o hidrogênio? Porque era a molécula de interesse, ele quer saber o gás oxigênio. Então, tem dois oxigênio, então é 2 vezes 16, logo isso aqui é igual a 32. 32 gramas, produziu do outro lado, o hidrogênio tem 2 e o oxigênio tem 1. Então, 2 gramas, que hidrogênio é 1 grama, né? Mais 16 gramas. Então, produz 18 gramas de H2O. Então, 32 gramas de gás oxigênio produziu 18 gramas de água. Beleza? Então, o que eu tenho que analisar aqui agora? O que o exercício me pediu. Certinho? Deixa eu ver o que o brother mandou. Professor, eu sou do 9º ano, mas já decorei a metade da tabela periódica. É normal? Romário, 2 mais 2? Não entendi, Romário. Ó. Olha, não é problema não, viu, Elvis? Mas é assim, na minha opinião, eu fiz química, a primeira coisa que a gente ouvia lá, que a gente não tinha obrigação de decorar, eu vejo desnecessário, por um lado. Porque a tabela é um material de consulta. Mas se for o seu interesse, não há problema, beleza? Mas concurso, vestibular, que precisa ser analisar a tabela periódica, o que acontece? Eles vão te dar isso. Sabe o que é bom na tabela periódica você ficar bom? A gente vai fazer uma aula de tabela periódica aqui. É você saber o que é raio atômico, como que ele cresce, afinidade eletrônica, eletropositividade, entendeu? Energia de ionização. Essas coisas são extremamente válidas na tabela periódica. Certinho? Mas é escolha, pô. Não tem problema também não. Continuando aqui. Beleza. 32 gramas de gás oxigênio gerou 18 gramas de água. Ah, talvez ele está contestando que eu falei talvez 2 mais 2, mas é 2 vezes 2, né? Dá 4. Talvez ele está falando isso, né? O Romário falou 2 mais 2. Talvez ele contestou, foi isso. Agora eu vou organizar aqui, viu, Romário? E companhia aí. Só que eu não produzi 32 gramas, eu não produzi só 18 gramas. 18 gramas equivale a 1 mol. Eu produzi 2 mol, então eu pego 18 vezes 2. 18 vezes 2, quanto que dá? Manda aí. Vou esperar vocês responderem. Quanto que dá 18 vezes 2? Manda aí no Instagram, no Tic. Manda aí. Quanto que é 18 vezes 2? 18 vezes 2. Manda aí, vamos ver se vocês é bom mesmo. Manda aí. 18 vezes 2. 18 vezes 2. Esqueci de pegar uma água. Tô com sede. Ó. Ágata. 36. Fala, Ágata. Isso aí. Valeu. 36 gramas. Agora a gente resolve aqui o que a gente precisa, ó. Vou reescrever isso aqui, viu? 32 gramas de gás oxigênio, só como eu só tenho 1 mol é 32 gramas, produziu 36 gramas de água. O exercício quer saber se eu consumir 64 gramas de gás oxigênio, na unidade de K, quantas gramas eu vou gerar do outro lado? Então é X, eu não sei. X é igual. Acho que tá cortando aqui para vocês, né? Vou chegar um pouquinho para trás aqui, que aí eu acho que pega agora. Vê aí. Acho que pegou agora, né? Deixa eu olhar aqui, ó. Isso, agora ficou bom. Certinho. Então vamos lá. Agora eu vou fazer. Só que se eu for pensar igual no anterior, 64 é o dobro de 32. Beleza? Então, se 32 gramas eu produzir 36, 64 gramas eu vou produzir o dobro. Beleza? O que é o dobro? Quanto que dá aí? Escreve aí. Dobro de 36. Qual o dobro? 72. Boa! 72
gramas. Agora vamos entender uma coisa aqui, ó. Ele quer saber quantos mols de água nós vamos produzir. Lembra o detalhe, 1 mol gerou 2 mol de água, que é 32 gramas e 36. Logo, se eu dobrei, então eu coloquei 2 mols, e gerou o dobro de água. Então gerou 4 mol. 2 mol equivale a 36, 4 mol equivale a 72. Então eu vou produzir 4 mol de quem? De água, H2O. Certinho? Certo? Aqui a gente já mata uma parte do exercício. Ó, tem um cara aí do 67 aí, meu Deus. Isso aí, galera. Brigadão, hein? Vai dar 5.000 likes aí. Dá os likes aí, pô. Falta só mais 35 likes só pra bater os 5.000. Já curte aí também, velho. Compartilha, salve aí. Me segue no Instagram que você fica mais ciente que dia que tem as lives. Semana que vem eu quero fazer de cinemática, viu? Vamos fazer mais um exercício pra gente tá fechando aqui. Lá eu vou postar. Hoje eu comecei um pouco mais cedo que eu tenho um compromisso. E aí, por isso que eu comecei um pouquinho mais cedo, viu? Deixa eu ver se o TikTok tá pegando ali. A câmera do TikTok pega até um pouquinho a mais, viu? Deixa eu ver aqui. Preciso arrumar isso aqui, ó. Então arrumei aqui, ficou tão legalzinho. Aí, ó, agora ficou beleza. Valeu, bati 5.000. Essa aí tava difícil, hein, professor? Tava não, brother. É porque tem que familiarizar. Eu postei a aula 1 e 2 aí, viu? Tá no tique guardadinho pra vocês aí. Aula 1 e 2. Então vamos lá, continuando. Agora eu vou fazer o terceiro exemplo aqui. Ele fala o seguinte: para a fábrica conseguir produzir 68 gramas de amônia, NH3, quantos mols de nitrogênio, quantos graus de nitrogênio N2 o chefe precisará comprar? Então, o que o exercício quer? Ele quer saber o seguinte, para eu produzir 68 gramas de amônia, quanto de nitrogênio eu tenho que comprar? Se eu tenho a equação aqui bonitinha, ó, N2, que é o nitrogênio, mais o gás nitrogênio, né, mais o gás hidrogênio, vai gerar amônia, NH3. E aí ele quer saber o seguinte: 64 gramas de amônia, eu vou precisar, eu quero produzir 68 gramas, quanto que eu vou ter que comprar de nitrogênio? Então vamos resolver aqui, vamos com calma e vamos resolver, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, avaliar se está balanceado. Primeiro a gente faz pela regra Marshall. Metal a metal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu for olhar na regra Marshall, eu não tenho metal aqui, mas eu tenho a metal, que é o nitrogênio. Eu tenho 2 nitrogênios de cá e 1 nitrogênio de cá, então está desbalanceada. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um 2 aqui na frente do NH3. Então eu vou ficar 2 hidrogênios de cá, nitrogênio, e 2 nitrogênio de cá. Só que aí tem um BOzinho, porque eu multiplico o 2 vezes 1 escondido aqui, mas esse 2 multiplica o 3 também. 2 vezes 3 vai dar 6. Só que do lado dos reagentes eu só tenho 2 hidrogênios. O que eu vou fazer? Colocar um 3, que 3 vezes 2 vai dar 6. Aí eu deixo a equação balanceada. Certinho? Então, organizei. Então vamos analisar. Para a fábrica conseguir produzir 68 gramas de amônia, NH3, e quer saber 68 gramas. Quantos mols de gás nitrogênio, mol, ele quer saber mol agora, de gás nitrogênio, N2, o chefe precisará comprar. Primeira coisa, eu gastei 1 mol para gerar 2 mol. Beleza? De NH3. Certinho? Você se perdeu onde aí, brother? Pode falar aí. Você se perdeu no balanceamento? Você perdeu na onde? Fala aí que nós estamos aqui é para isso. Deixa eu ver o que o brother mandou.
Kathleen compartilhou. Obrigado, hein? Compartilhou a live. 3H2. Ah, aqui, brother, ó. A equação não estava balanceada, beleza? Vou apagar aqui de novo. O que fazer rapidinho aqui junto? A equação não estava balanceada. Estava assim, ó. Ó como que ela veio para nós. Ela veio desse jeitinho aqui, ó. Ela veio cru de fábrica. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou balancear. 2 nitrogênio, 1 nitrogênio. E aí eu coloco um 2 aqui na frente, porque aí eu faço 2 vezes 1. Porque tem um escondido aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. Então bateu, ó. 2 é N2, então é 2 nitrogênio. Beleza? Então balanceou, então ok. Só que aí tem um problema. Esse 2 multiplica o 3 também. Fica 2 vezes 3, que dá 6. E aí qual que é o BO? 2 vezes 3 dá 6. Então eu tenho 6 hidrogênio do lado dos produtos, que é depois da seta. Eu preciso ter 6 hidrogênio do lado direito, que é os reagentes. Então eu coloco o número 3 aqui, ó. Porque aí fica 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6 hidrogênio. Que dá 6 hidrogênio do lado esquerdo, só tem aqui, né, hidrogênio, com mais 6 hidrogênio do lado direito. Eu balanceei a equação, balanceei e deixar igual dos dois lados. E aqui na frente eu coloco o número 1. Certinho? Ficou claro aí? Entendeu, brother? Chegou outra pessoa. E opa, professor, e aí? Mai, eu não sei quem é Mai. Tem que mandar escrito aí. Tem umas pessoas aí que eu não lembro quem é. Beleza? O cara passou pela live 1.200 pessoas. Massa. Entendi agora. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou escrever aqui, ó. 1 mol de gás nitrogênio reagiu e formou 2 mol de NH3. Ele quer saber quantos mols de gás nitrogênio eu preciso comprar para produzir 68 gramas de amônia. Amônia é NH3. Então vamos com calma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui para vocês quanto que equivale a massa do nitrogênio. Lembrando, se for em concurso, Enem, vestibular, eles vão te dar. Mas ele está aqui, ó, é 14. A massa do nitrogênio é 14. Então, um nitrogênio só é 14. Só que eu não tenho um nitrogênio, eu tenho 2. Eu olho por esse 2, é o índice. Então, 14 vezes 2 vai dar 28. Então, tem 28 gramas de gás nitrogênio, que reagiu ali com hidrogênio, gás nitrogênio, e gerou 2 mols de NH3. O que é 2 mols de NH3? É 2 moléculas de NH3. Um nitrogênio, eu vi que é 14 gramas. Um nitrogênio tem 14 gramas. Um hidrogênio tem 1 grama. Como eu tenho 3 hidrogênio, então é vezes 3. Então, vou somar 14 mais 3, que dá 17. Certo? Vai dar 17. Só que 17 gramas é o valor de um só NH3. Eu não tenho um só, eu tenho 2. Então, faço vezes 2. Logo, 17 vezes 2, quanto que dá aí? Escreve aí pra mim aí. Vamos ver se você está por dentro mesmo. Quanto que é 17 vezes 2? Quanto que é o dobro de 17? Quanto que é o dobro de 17? Boa, 34. Então, vai dar 34 gramas de NH3. Agora, nós vamos entender o exercício. 28 gramas foi consumido para produzir 34 gramas de NH3, que equivale a 2 mol. Beleza? E aí, se eu olhar a equação, 1 mol, foi consumido 1 mol para produzir 2 mol de NH3, que é 34 gramas. Ele quer saber para me produzir 68 gramas de amônia. Você concorda para mim que 68 gramas é o dobro? 68 é o dobro. Se eu consumir 1 mol para produzir 2, e agora se eu duplicar de 2 mol para 4, que seria o contexto, que aqui é o dobro, os outros é o dobro, eu vou precisar de 2 mol. Precisar de 2 mol. Beleza? Então a gente precisa de 2 mol aqui. 1 mol equivale a 28. 2 mol de NH3 equivale a 34. O dobro de 34 é 68.
Então, se eu fui de 2 mol para 4 mol, que é dobrar, 1 mol para 2 mol foi o que eu preciso. Eu preciso comprar 1 mol a mais, seria 2 mol de gás nitrogênio por 268 gramas. Certinho? 5.600 likes. Feliz, hein? Feliz. Galerinha, então é isso. Essa era a aulinha de hoje, exercício sobre balanceamento. Se vocês têm mandar lá e eu tiver de boa amanhã é um dia mais corrido pra mim. Eu faço uma livezinha com vocês também. Certinho? Mas semana que vem, na terça-feira em diante, tudo ocorrer bem, eu vou fazer uma semana de cinemática em física. Vou passar em velocidade média, aceleração, MUV, MRUV. Então são assuntos cinemática muito cobrados. Enem, vestibular, concurso. Minha ideia é dar essas aulas aqui, de assuntos que são mais cobrados. E aí depois, em Química, eu poderia fazer uma lei de Hess, que é um assunto muito cobrado e muita gente tem dificuldade. Pode ajudar vocês. Certinho? Muito obrigado. Já me segue no TikTok, me segue no Instagram. Dá essa força. Qualquer assunto. Ah, professor, dá uma aula disso, de Química ou de Física, viu? Fala, dá uma aula de C, eu quero aprender isso com o senhor. Manda lá também. Professor, aqui é Bernardo Farias, da 201. E aí, velho? Eu não sei onde é você não, brother. 201, como assim, Brasília? Em qual horário? Que ele falou. Meus horários aqui é entre 7 e 7 e meia. Mas o melhor jeito de você saber que horas você vai ter as lives é você me seguir no Instagram. Lá que eu vou postar. Lá eu posto mais nos stories. Mas eu vou postar uma fotinha e fixar tanto no TikTok quanto no Instagram também. É impossível aprender matemática. O Arthur mandou ali. Não, pô, não é não, velho. Matemática é massa. Não é matemática, amiguinho. Isso aqui é química, brother. Maravilha. Beleza? Galera, eu vou encerrar aqui então. Muito feliz aí, ó. 43 minutos, nós moemos aqui. Mais um assuntinho. Vai ficar no feed aqui essa aula gravada. Você pode assistir quantas vezes você quiser aí. Dá uma forcinha, segue, compartilha. Alô? Muito obrigado. Falou, valeu, obrigado. Vou encerrar aqui no Insta primeiro.